Vasco e Corinthians, uma lição. Hoje tem Flamengo. Será que tem reclamação? E aí, galera, vocês estão bonzinhos? Eu sei. Nós estamos aqui nesse 12 de setembro de 2024, nessa quinta-feira, e agora são 8 horas e 47 minutos. Repita, 8 horas e 47 minutos. Falando aí das duas lições de Vasco e Corinthians. Vasco foi fora de casa contra o Atlético Paranaense no campo de plástico. O Atlético foi para cima, porém, o Vasco não se abdicou de atacar. Sendo assim, o Atlético Paranaense teve que se preocupar também com sua defesa. Resultado final foi para os pênaltis e o Vasco ganhou. No outro jogo, Corinthians e Juventude. Corinthians dentro de casa. No segundo tempo, o Corinthians teve que ir para cima para poder ganhar o jogo. O Juventude, por sua vez, se abdicou de atacar. Venha Corinthians. E quem se abdica de atacar, pede para levar gol. Resultado final, Corinthians conseguiu a classificação sem nem precisar ir para os pênaltis. Ou seja, aquele time que está ganhando de 1-0 ou 2-1 e diz assim, não vou mais atacar, esse time aí vai se desclassificar, merece se desclassificar. O time tem que atacar. Mas antes de falar do jogo de hoje do Flamengo, vamos falar um pouquinho do Peñarol. Oxe, mas o que tem a ver o Peñarol? Peñarol é adversário do Flamengo só na Libertadores. Hoje é Flamengo e Bahia. Sim, mas vamos antecipar um pouquinho. Veja só, o Peñarol ele foi eliminado do campeonato nacional lá porque ele não quis jogar. Né? Ele não aceitou jogar por algumas condições. Então ele foi eliminado. Então o que significa? Que ele vai treinar focado apenas na Libertadores. E estou adiantando isso aqui para depois não dizer assim, para não falar do Peñarol como desculpa, entendeu? Para dizer assim, mas o Peñarol teve tempo para treinar e nós estamos na Copa do Brasil, nós estamos no Brasileiro e aí eles tiveram mais tempo. Então, já estou alertando logo, não tem nada a ver. E para mim tem um detalhe, quanto mais o time jogar quarta, domingo, não é questão de lesão não, é questão de entrosamento, porque quando o Flamengo passa muitos dias sem jogar, o Flamengo volta pior. Então, no jogo de hoje, tem essa questão aí negativa, né? Que quando o Flamengo passa muitos dias sem jogar, ele volta ruim. Porém, tem a questão também positiva que o Flamengo vai jogar dentro de casa, Maracanã cheio. O Rogério Ceni tem 13 jogos contra o Flamengo, 13 derrotas. E o Flamengo tem aí a vantagem de 1-0. Essa é a questão dessa vantagem, né? O Flamengo nunca joga bem quando tá em vantagem. E se o Flamengo perder hoje, vai ter reclamar. Perder? Bate na madeira. Todo torcedor quer ver seu time ganhar. É lógico, né? Mas os flamenguistas, além de ganhar, quer ver seu time ter um bom desempenho. Por causa, principalmente, do elenco que tem. Mas nesse ano de 2024, o Flamengo só fez 4 jogos com bom desempenho. Contra o Vasco, contra o Palmeiras, contra o Bolívar e contra o Atlético Mineiro, fora de casa. Há uma certa divisão na torcida do Flamengo em relação ao Tite. A maioria critica, com razão, porque o desempenho está lá embaixo. E uma outra parte diz assim, vocês estão reclamando de barriga cheia, porque o Flamengo está aí entre os 4 do Brasileiro, está na Libertadores e está na Copa do Brasil. Então, hoje, com a vitória do Flamengo hoje contra o Bahia, alguns torcedores do Flamengo vão dizer assim para outros torcedores do Flamengo, olha aí, manda o Tite embora, tu não é contra o Tite, chama lá o Paulo Souza, chama o Paulo Souza de volta, olha aí. Mas o Flamengo ganhando ou empatando com o Bahia com um desempenho muito abaixo, outros torcedores vão dizer, ganhou, mas está jogando ruim demais. Com um elenco desse, era para o Tite estar fazendo o time jogar muito melhor. Mas nessas discussões tem um fator importante. Os torcedores que apoiam o Tite com unhas e dentes e outros que criticam mesmo na vitória, de qualquer forma, todos os torcedores do Flamengo querem ver o time ganhar. E a grande maioria, além de ganhar, quer ver o Flamengo jogando bem. Por quê? Porque tem um elenco para isso. Agora eu vou falar da escalação do Tite e do Gabigol. Primeiro do Gabigol. O Gabigol, isso é fato, tem 2 anos que ele não joga nada. Isso arruma confusão fora de campo. Beleza, isso aí todos concordam, certo? Agora vamos falar da escalação e do Tite. Olha só, a escalação de hoje ainda tem a dúvida entre o Varela e o Wesley. Na zaga, Fabrício Bruno, Léo Pereira. E na lateral esquerda, Ayrton Lucas. O goleiro é o Matheus Cunha, que é o goleiro da Copa do Brasil. É isso aí. Agora na volância, temos aí o Léo Ortiz, né? Vai ter o Pulgar. E a dúvida é
se ele vai colocar o Alan ou não. Olha só, o Alan. E eu te digo uma coisa, se você quiser concordar ou discordar de mim. O Everton Araújo joga mais bola que o Alan. Vou repetir. Everton Araújo joga mais bola que o Alan. O menino é bom de bola. Mas parece que quem entra são aqueles que ganham mais. Será que é? Só porque o Alan ganha mais do que o Gerson? E o Alan, por meritocracia, ele deveria ser o quinto da fila. Mas beleza. Ninguém sabe se ele vai jogar ou não. Aí tem o Gerson, aí tem o Luiz Araújo, né? Teria o Bruno Henrique, Gabigol. Pronto. Agora vamos lá do Tite. Tite. E aí, Tite? Você vai colocar o Alan ou você vai colocar o Gabigol? Acabei de criticar o Gabigol. Acabei de criticar. Tem 2 anos que ele não joga nada. A gente sabe que ele é um jogador que ele é mais para questão de decisão, né? E assim, em relação ao Alan, eu prefiro o Gabigol com essa ruindade dele. Eu sei que tem você aí, apesar da ruindade do Gabigol, dizer assim, não colocaria Gabigol de forma alguma, certo? Mas para colocar o Alan ali na volância, dentro de casa, no Maracanã, eu prefiro colocar o Gabigol lá na frente. Entendeu? Ou seja, eu colocaria só o Léo Ortiz ali, aí jogador bom, meu amigo, tem que jogar. Então eu tiraria o Alan, né? E aí colocaria o Gerson ali, Pulgar, colocaria, mas o Pulgar tá vindo aí, não sabe se vai jogar de lesão, pois bote o Léo Ortiz, né? Tem jogador pra isso. Aí tem o Gerson, aí tem o Luiz Araújo, tem o Bruno Henrique e bota o Gabigol. Eu prefiro, com toda a ruindade do Gabigol, eu prefiro o Gabigol lá na frente, ali, mas lá na frente no lugar do Pedro, e não querendo jogar ali, voltando no lugar do Luiz Araújo ali, voltando pelo meio. Gabigol, o seu lugar é lá dentro do gol, senão você não vai fazer gol nunca, a não ser que saia um pênalti. E Tite, largue o Alan de mão, bote o Gabigol lá na frente, junto com o Bruno Henrique, os caras se entendem lá. Apesar do Gabigol tá muito ruim, tem 2 anos que não joga nada, mas é melhor o Gabigol lá do que o Alan fazendo besteira aqui atrás. Você concorda? E aí, tem um detalhe. Se ele coloca o Gabigol, ou seja, forçadamente pelas lesões dos nossos jogadores, aí ele vai forçar o time a jogar no 4-4-2. Beleza, mesmo que ele jogue no 4-4-2 ou 4-2-3-1, o que eu queria era que o Tite colocasse esse time para jogar num jogo funcional, um time mais agrupado, um time mais compacto no meio de campo. Por quê? O que adianta ele colocar o Gabigol lá, o Bruno Henrique, a Arrascaeta, Gerson, beleza, o time bom, Luiz Araújo, mas aí na hora que tá dentro do jogo, o time se espalha. Aí bota um lá na ponta, aí bota pra correr. Não, mas pra isso tem que treinar o time. Se vai colocar o time no 4-4-2, beleza, 4-2-3-1, beleza, mas treine um time compacto. E não esse time espaçado, porque o Bahia, o meio de campo dele trabalha bem a bola, fica bem com a bola. E essa característica seria de quem? Nossa, porque nós temos jogadores craques para isso. Agora vamos ver. Então, o Tite, você vai colocar o Alan ou então não vai colocar o Alan? Ok, responsabilidade sua, dos jogadores que você vai colocar em campo, que treinou, não é? Então não tem essa questão de dizer assim, é jogador machucado, não tem desculpa mais de tempo. Teve o tempo para treinar, teve o tempo para escalar o time. A seleção brasileira levou nossos jogadores. Não interessa. Treina um time compacto, é isso aí, ó. Treina um time compacto e larga essa mania de ponta. E é isso aí. Agora a responsabilidade é do Tite. Se ele quiser escalar o Alan, beleza. Se ele quiser escalar o Gabigol, beleza. Mas a responsabilidade é dele de fazer esse time jogar e ter um bom desempenho. Não tem desculpa de ser eliminado para o Bahia hoje. E valeu, saudações. Rapaz, aí esquecendo uma coisa que é chata demais, que nem eu gosto. Se você não me segue, segue bem aqui e deixe seu joinha. E comente aí a sua opinião, se quer acrescentar alguma coisa a mais. Lembrando de uma coisa. Esse vídeo aqui, eu vou colocar ele no Instagram, que sempre eu coloco. Mas com certeza ele tem mais repercussão no TikTok. E é isso aí. Valeu. Saudações rubro-negras.